Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar do MXRF, né, que é um fundo que está sempre aí na boca do povo, tem muitos cotistas, né? E bora falar das novidades em relação a ele, mas antes, claro, se inscreve no canal, deixa o seu like e entra aqui no grupo gratuito do Telegram, beleza? Pra não perder nenhuma novidade e tem mais de umas 800 pessoas lá no grupo Telegram, tá grandão lá. Então beleza, partiu. Pessoal, antes queria falar uma coisa que eu tava vendo nos comentários, pessoal, nossa, mas por que que o MXRF tá caindo, não sei o quê. Aí eu fui olhar MXRF11, olhando aqui no meu celular aqui, nos últimos 6 meses ele caiu 2,58%. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, não tá acontecendo nada com o fundo que a gente saiba, né? É um fundo com muita profundidade, com muito cotista, tá? Então, por enquanto, que a gente saiba, não aconteceu nada. A única coisa que teve de fato relevante nos últimos dias, isso teve mesmo. Vou mostrar aqui agora para vocês. Tá dando para ler? Deixa eu dar uma aumentada aqui, né? Boa. Então tá. É, Teve uma assembleia, né? E aí, qual que era o objetivo da assembleia? Aprovar a realização em 12 meses da data de aprovação da 10ª emissão de cotas. Então, vem aí uma emissão nova aí, um montante total de inicialmente de 800 milhões de reais, né? Esses fundos estão ficando cada vez maiores, gigantescos, conforme as características constantes no regulamento. Foram recebidas respostas de cotistas representando aproximadamente 2,5% das cotas, sendo que a matéria colocada em deliberação, conforme descrita acima, restou aprovada pelos cotistas, conforme percentuais detalhados abaixo. Então, 18% aí votou contra e 74% votou a favor. A administradora esclarece que os cotistas que se deram em situação de conflito de interesse para exercer seu direito de voto no âmbito da consulta formal não foram considerados no quórum acima. Então, vai ter aí nova emissão, a 10ª emissão do MXRF, se você é cotista, se tiver interesse. Lembrando sempre, gente, pelo amor do Cristo, que quando você compra, por exemplo, um direito de subscrição, você está comprando um direito de subscrição, você está comprando uma opção, um derivativo, tá? Você não está comprando a cota. O pessoal comprando ali MXRF 12 a 10 centavos achando que estava comprando a cota da MXRF. Não, você está comprando ali um direito, um derivativo, não é? Aí sim você tem que comprar o derivativo e depois exercer aquela opção. Tem gente perdendo aí muito dinheiro com isso, tá bom? Então não façam isso. O início do fundo, né, 2012, poxa, é um dos fundos aí mais antigos do nosso mercado, né? Você vê como é que o nosso mercado ele é novo, né? Assim, tudo bem que a lei é lá de 93, né? Mas assim, começou a desenvolver mais ali por volta ali dos anos 2010 mesmo, né? Digamos assim, essa nova fase, né, dos fundos imobiliários. E esse aqui foi um dos fundos ali que inclusive ficou muito famoso, né, por ser base 10 e aí acabou tendo muito cotista, né? Patrimônio líquido aí de 3,2 bi, em patrimonial da cota aí de 9,74. Da administração 0,9%, ok, né? Bem tranquilo. E o número de cotistas aí, 1 milhão e 92 cotistas, né? Impressionante, realmente é muito impressionante esse fundo. Ele pegou bastante o hype, né? A XP, eu acho que como gestora como um todo, né? Mas não como gestora, né? Mas como corretora também, ela pegou ali um momento de hype ali no início, né? Também, de certa forma, o Guilherme Benchimol, ele mudou o mercado, né? A XP mudou o mercado, a verdade é essa. Vamos lá. Aí ele fala aqui, né, do IFIX apresentou variação negativa de 0,74, 77, perdão, em abril. Fala um pouco sobre o cenário nacional, né? Ok. Mais uma vez, destacamos elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com quase 1,1 milhão de cotistas, maior da indústria de FIIs no Brasil. É bizarro, né? Muita coisa. Na data base, no presente relatório, segundo os dados da B3. O fundo seguiu a alocação dos recursos da nona emissão e agora já estão querendo aí, né, a 10ª, foram integralizadas novas operações totalizando 193 milhões. É um volume de dinheiro muito grande mesmo. Além de mais 114 milhões de CRIs já investidos anteriormente no book das permutas financeiras Maxi Renda, realizou o desinvestimento do projeto em Mirim 1. Dada a maturação do projeto, o book de FIIs não teve movimentações relevantes. Para quem não sabe o que é permuta financeira, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo, perfeito? O fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho, recorrente com o giro no mercado secundário, então ele já está falando aí a tese dele, e até 20% do PL em permutas financeiras, né, que possuem boa rentabilidade com retornos na ordem de NCC
13%. Eu não sei por que cargas d'água o pessoal ainda usa INCC, né? Mas tudo bem. Além das operações de FIIs com características de CRIs, que por motivos diversos foram estruturados via FII, ou então posições mais táticas para a gestão ativa no mercado secundário. Os rendimentos auferidos segundo o regime caixa, que eu gosto desse regime, né? Quando realmente cai ali no caixa, né? Em vez do regime competência, que é quando você tem a geração do fato contábil, né? Tem toda uma discussão em relação a isso. Pessoas inteligentes falando em prol de argumentos dos dois lados. Eu gosto do regime de caixa, tá? Na minha opinião, ser mais seguro, né? O dinheiro tá lá no caixa. Foram aí de 10 centavinhos por cota, 10,22, né? Totalizando 34 milhões de reais. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 3 milhões de dividendos. No book de CRI, o resultado caixa do fundo foi de 28,95 milhões. No book de FII, o resultado foi de 4,01 milhões. Ainda em virtude de regime caixa, seguido pelo fundo dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada ali de 7,2 milhões. No regime caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transados pela carga do fundo. Acabei de explicar isso, né? Então pode haver um descasamento temporal entre os índices taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento ao qual compõe a base de distribuição do fundo. Por quê? Porque o dinheiro tem que estar no caixa, como a gente acabou de falar. Ademais, as permutas seguem um fluxo financeiro que recebem a parte do fluxo financeiro, mas ao final da operação, como ilustrado na página 17, que eu falei que a gente vai mostrar, né? Aqui fala de distribuição de rendimentos e também um DREzinho aqui, né? Uma demonstração aqui. Consegui ampliar aqui sem que sair da tela, não saiu, mas tudo bem. Então aqui a gente vê, né, que de fato as receitas vêm na maioria dos CRIs, então é um fundo de papel, majoritariamente de papel, mas tem aqui também fundos imobiliários e a permuta, né? Você vê que aí a permuta, inclusive, tem mais ali participação do que os próprios fundos imobiliários em relação ao de onde está vindo o dinheiro, né? Como é que está pagando os cotistas. Em relação às despesas, a gente vê aqui, né? Sempre importante você ver uma perspectiva positiva em relação a receita e despesa, óbvio, né? Fundos imobiliários são máquinas geradoras de caixa, são unidades geradoras de caixa. Então isso aqui que é o importante, é de onde que vem o dinheiro. É importante você saber de como que o fundo funciona, de onde que ele tira dinheiro, como é que ele tira dinheiro. É disso aqui, acabei de mostrar para vocês, tá bom? Aí fala aqui da evolução do valor da cota, o volume mediano, né? Esse fundo, o problema dele é esse valor, né? O preço da cota, normalmente, como tem muita gente, né? Muita profundidade, até demais, né? É, acaba tendo essas questões mesmo de dar uma valorizada demais na cota. Eu não acho ele um fundo ruim, tá? Muito antes, pelo contrário, acho ele um fundo bom. Eu sei que o pessoal fica aí descendo a lenha só porque ele é famoso, mas não tem nada disso, né? Eu acho um fundo bom, sim, uma estratégia interessante, que fica um pouco na retranca, né, com os CRIs, e tem as permutas financeiras. A gente vai mostrar lá na página 17 daqui a pouco para vocês. Mas esse fundo, o problema dele é por causa do preço, né? Por exemplo, a gente pode ter, sei lá, várias pessoas votando, aí tem que nem eu acabei de mostrar no fato relevante, né? 2% das pessoas votaram. E quanto maior a profundidade, gente, eu gosto disso, eu sempre falo isso aqui nos vídeos para vocês, mas às vezes fica mais difícil você fazer a gestão, né? Ou seja, o custo de operação, o custo de gestão dessas pessoas aumenta muito. A gente viu isso agora com quem? Com o Credit Suisse, né? Passando lá pro Pátria. Eu não podia abrir o computador que eu ouvia uma propaganda da Credit Suisse falando pra gente votar. Então, assim, é muito mais difícil, né? Quando você tem que ter ali alguma votação com um percentual de votantes maior, né? Então, tem esses dois lados da moeda, mas é óbvio que a gente prefere que tenha muito mais cotistas, né? Muito mais profundidade. E aí, né? De fato, quando tem alguma coisa mais intensa, os cotistas têm que ter consciência também de ir lá votar nos trem, né? Senão. Aqui ele fala o valor da cota, né? O valor da cota que fica ali mais ou menos próximo. Aqui eu gosto, tá? Quando fica ali mais linear. Mas é claro, né? Como é base 10, tá? Pequenas variações, elas têm essas grandes diferenças, às vezes percentuais, né? Em relação à rentabilidade, e os fundos da XP sempre trazem, né? Essa tabelinha aqui, né? Comparando com o TIR bruta, retorno total bruto. Lembrando, pessoal, que para olhar isso aqui, você vai ter que sempre comprar a bons preços, né? Porque se você comprar a preços ruins, provavelmente você vai ter uma rentabilidade negativa aqui, ó. Comparativamente com o IFIX, que é o que a gente não quer, que é o que a gente não quer, né? No final das contas. Aqui ele mostra um gráficozinho, né? Valor de mercado versus IFIX, né? E a NTNB. Gente, também com essas pernadas aí, difícil de competir, né? Mas
Esse é um fundo, como eu disse, não é um fundo ruim, mas se você pega ele a preços ruins, ele vai ter uma performance péssima, né? Se você pega ele a bons preços aí, provavelmente você vai ter uma performance um pouco melhor. Mas no longo prazo aqui, não tá interessante, né? Então, assim, ponto de atenção aí para quem investir. Qualquer fundo, né? Não é só nesse, não. Pegue a bons preços, senão você vai, tá vendo? Você vai ter um trem assim, um negócio assim na sua carteira e vai ficar ruim para você. Portfólio, né? A gente já falou um pouco, né? CRIs, permutas e fundos imobiliários. É assim que você tem que entender esse fundo, né? É um fundo majoritariamente de papel, perfeito? Em relação aqui, né, ao percentual, a gente acabou de falar, 80% de CRIs e investimentos, né, ativo objeto aqui, crédito corporativo, comercial e residencial, tá bom? Em relação à exposição, né, a gente vê que tem uma concentraçãozinha em relação aos fundos imobiliários que já tem um percentual relevante, né? Então a gente vê aqui no SPVJ e no LPLP, né? Varejo aqui no Lago da Prata. Então, isso aqui que é, de fato, uma concentração, um ponto negativo, tá? Na minha opinião. Podia dar uma diversificada ali a mais nesses fundos. Então, mais um ponto de atenção aí. Em relação aos CRIs, né, eles falam das movimentações, e é interessante, né? Porque a gente vê umas movimentações até relevantes, mesmo no âmbito de um fundo com tanta musculatura assim, né? Então a gente vê aqui, falar aqui do principal, né, de 155 milhões, a gente vê que ele traz outras movimentações, né? Mas vamos pegar aqui o principal. 155 milhões, PCA mais 9,1%, que eu acho interessante, né? Inaugurado em 2007, o Shopping Metrô Itaquera, administrado pela Ancari e Ivan Hoy, é uma das principais referências comerciais da Zona Leste. São Paulo, o CRI foi estruturado para antecipar o pagamento da concessão do metrô e estender o prazo de contrato até 2083. O papel contém ótima estrutura de garantias, aval dos sócios e cessão fiduciária recebidos de shopping AF do direito de uso, né? Então, interessante, né? Movimentação interessante aí. Em relação ao percentual de indicador IPCA CDI, tem essa meio a meio quase, né? 70%, 30%. No longo prazo é interessante IPCA, né? Assim, os gráficos que a gente vê é mais interessante IPCA, mas agora, nesses momentos, a gente está vendo ali muitos fundos com também uma parcela relevante de CDI, né? Então, ok, né? Só não gosto quando tem, tipo, outros indicadores bizarros, né? Que a gente vê ali, próprio INCC, né? Enfim, não curto. Prefiro IPCA em relação, IPCA e CDI em relação a indexadores. E aqui ele mostra, né, setores da economia, real estate, food retail, malls. Coloca o duration, né, que tem uns durations até longos, né, bem longos aqui. A gente já falou dos CRI, né, falou só da parte mais importante. Caso você seja cotista da MXRF e tenha interesse, pode aí olhar, né, o relatório gerencial com um pouco mais de calma, nos seus mínimos detalhes. Aqui eu estou passando para você só os pontos mais importantes. Em relação ao PL, né, que o Shopping Itaquera está com 4,72% do PL, mas vocês podem ver, né, com tranquilidade aqui que tem um percentual bem diversificado, né, bem ali pouco concentrado, digamos assim, tem nada acima de 10% aqui, o que é um ponto positivo. Esse é um ponto positivo aí no fundo, tá bom? Bem diversificado. E passando aqui, ele faz detalhamento dos ativos, né? Que, como eu disse, né? Só passei aqui os pontos importantes para vocês, não vou ficar lendo coisa por coisa aqui, caso você tenha interesse, né? E aqui eu vou passar só para, né, que eu prometi lá em relação à permuta financeira para mostrar. Calma, tá chegando. Como eu disse, né, tem muito papel dentro do fundo. Beleza, chegamos. Permutas financeiras, né? A permuta é uma troca, né? Como o próprio nome já diz. E aqui, o que o próprio gestor já diz, que esses ganhos que dá aqueles boosts, às vezes, de rendimentos, não devem ser vistos como algo recorrente, né? Porque tem todo um fluxo. Ou seja, tem uma SPE, para quem não sabe, é uma sociedade de propósito específico, que o fundo tem, né? O pessoal usa essas SPEs, né, para meio que se proteger, né? Às vezes tem um empreendimento imobiliário ali, isso no mercado imobiliário é muito, muito comum. Assim como a gente vê lá nos family offices, né, holdings, para proteger, por exemplo, você cria ali vários mecanismos jurídicos, né, para dar merda em um, aí não afeta o outro, entende? Isso aqui é a mesma coisa, né? Você pega ali, faz uma sociedade de propósito específico, tudo legal, tá? Isso aqui é tudo legal,
Tá na lei, tá no Código Civil, tá na lei de falência, tudo legal isso aqui. Você protege, vamos supor que dá algum problema aqui, isso não afeta o resto do fundo, tá bom? E aí tem todo um fluxo específico em relação a isso. Então, todo o início aqui, né, tem 20% do fluxo, aí depois do habite, tá até escrito aqui, né, habite, aí sim, vem aquela pernada de rendimentos, né? Aqui fala, em geral, as unidades autônomas dos projetos que são vendidas, de 20% a 30% são recebidas pela SPE, que é a do fundo, durante o período de obra. E após o habite, 70% a 80% remanescentes são recebidos em um prazo médio de 6 meses. Ou seja, é uma parte mais arrojada, mais arriscada desse fundo, né? Que está ali um pouco mais próximo do equity. Tudo bem? Então é algo que você tem que ter atenção. Esse fundo aqui ele dá uns boosts, dá uns aumentos ali de rendimentos em relação às permutas financeiras, que não é crime, né? Inclusive ele fala isso, né? Olha, um pequeno percentual aqui vai ser para isso, né? Para dar uns aumentos de rendimentos, que eu não acho nada de errado, né? Desde que você saiba fazer isso. Mas fica atento, tá? Então tem todos esses pontos positivos e negativos nesse fundo. Talvez não seja o melhor fundo do mercado, talvez não, não é o melhor fundo do mercado, mas também não é coisa ruim que todo mundo fala, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí e quer apoiar o canal, claro, seja membro do canal, tem um grupo exclusivo lá, VIP, enfim, a gente responde as perguntas e também faz conteúdos exclusivos, beleza? Então é isso. Abraço e até o próximo vídeo.